Princípios norteadores do projeto político-pedagógico. O PPP contempla a organização do trabalho da escola como um todo. Embasa-se em princípios que norteiam a escola democrática, pública e gratuita, dando identidade à instituição escolar. Os princípios do PPP são igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade, autonomia e valorização do magistério. Estes possuem um caráter permanente e fundamentado nas ações pedagógicas. Acredita-se que os princípios analisados e o aprofundamento dos estudos sobre a organização do trabalho pedagógico terão contribuições relevantes para a compreensão dos limites e da possibilidade dos PPPs voltados aos interesses das camadas menos favorecidas. Gestão democrática. Sendo um dos primeiros princípios que contempla a Constituição Federal, abrange-se as dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras. A gestão democrática implica e repensa a estrutura de poder na escola, tendo em vista sua socialização, propiciando a participação coletiva dos diferentes segmentos no processo de tomada de decisões. A gestão democrática é um princípio fundamental para a elaboração do PPP, constituindo-se em um importante direcionamento, pois a partir dela a integridade das ações da escola, sejam políticas ou pedagógicas, são definidas por toda a comunidade escolar. Assim, verifica-se que o grande desafio da gestão democrática seja incentivar a participação da comunidade nas discussões e tomadas de decisões, para que ela se torne responsável pelos objetivos da escola em função do aprendizado dos estudantes. Este direcionamento pressupõe que todos os envolvidos no trabalho escolar devem participar das definições e dos rumos que a escola seguirá para atingir seus objetivos. Ao adotar este princípio na elaboração do PPP, evidencia que a escola não está centralizada nas decisões dos diretores escolares ou de poucos profissionais, estando aberta a participações de todos os segmentos da comunidade escolar nos seus processos de discussões e decisões. Igualdade. Igualdade de condições para o acesso à permanência na escola. Segundo Saviano, alerta-se para que o fato de que há desigualdade no ponto de partida, mas a igualdade no ponto de chegada deve estar garantir a mediação dentro da escola. O autor destaca, portanto, que seja possível considerar o processo educativo em seu conjunto sob a condição de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de partida e a democracia como realidade no ponto de chegada. Nesse momento, a Constituição Federal, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, citam a igualdade de condições para acesso à permanência na escola para enfrentar o desafio impredicível, a precisão de ações e estratégias de acompanhamento para todos os estudantes, especialmente aqueles que se encontram em situação de risco e abandono ou vulnerabilidade social, no sentido de assegurar a permanência na escola. Há que se prevê uma prática pedagógica diferenciada para os estudantes com dificuldade de aprendizagem. Para alguns autores, não basta o acesso à escola, é preciso entrar e permanecer. A permanência se garante com critérios intrínsecos e intrínsecos ao ato pedagógico próprio de ensinar e aprender, do ensino e aprendizagem. Os critérios extrínsecos são determinados socialmente, interferem na prática pedagógica, mas as possibilidades de resolução estão para além da escola. Quanto aos critérios intrínsecos, a prática pedagógica destaca-se a organização curricular adotada, tendo em vista garantir uma aprendizagem voltada às necessidades e ao sucesso do aluno. Esses critérios produzem uma prática pedagógica que, por sua vez, estão interminavelmente relacionados com a qualidade do ensino. Qualidade. O desafio do PPP é propiciar uma educação de qualidade para todos, não sendo um privilégio de minorias econômicas e sociais, além de assegurar um padrão mínimo de qualidade para a instituição de ensino. A escola, nesse momento, tem a obrigação de evitar, de todas as maneiras possíveis, irrepetências e a evasão. Precisa garantir a meta qualitativa do desempenho satisfatório de todos, qualidade de todos. Portanto, vai além da meta qualitativa do acesso global, no sentido que as crianças em idade escolar entrem na escola. É preciso garantir dessa forma que elas se interagem.
O PPP, nesse momento, deve definir os fins e o tipo de escola que almeja, pressupondo uma concepção de sociedade, de homem cidadão, de escola e de mundo, as quais são essenciais para a construção de um projeto de qualidade, pois norteiam as ações específicas para a obtenção dos fins que se pretende. Liberdade, autonomia e autonomia. O princípio da liberdade está sempre associado à ideia de autonomia, a qual nos remete para regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições externas. A liberdade deve ser considerada também como liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber direcionados para uma intencionalidade definida coletivamente. Na escola, a liberdade deve ser pensada na relação entre os diversos segmentos em um contexto participativo, em que todos podem influir no processo de tomada de decisões e, em consequências, terem responsabilidade sobre ela, inclusive no que diz respeito à elaboração do PPP. A autonomia, nesse contexto, refere-se à capacidade de governar e de se dirigir-se dentro de certos limites definidos pela legislação e pelos órgãos do sistema educacional, auxiliando assim os vários autores a estabelecer os caminhos que a escola define para percorrer. Faz-se necessário, nesse momento, compreender que quanto mais a instituição de ensino adquirir autonomia e competência, mais responsabilidade ela assume diante da comunidade. A escola, assim, tem autonomia para definir em seu PPP as concepções e ações a serem desenvolvidas, no entanto, deve observar o que compete a ela segundo os preceitos legais. Por último, e um dos mais importantes, temos a valorização do magistério. Este princípio destaca a qualidade de educação, que está estreitamente relacionada à formação inicial e continuada, condições de trabalho e remuneração dos profissionais do magistério. A formação continuada é indispensável para a discussão da organização da escola como um todo e de suas relações com a sociedade. Desta forma, o PPP deve contemplar a formação dos profissionais da escola, sendo necessário que o diretor investigue as necessidades deste para sua formação continuada, elaborando seus programas com apoio da entidade mantedora. E é importante que o diretor oportunize tempos e espaços para a formação continuada em serviços, acompanhando e estimulando a participação de todos os profissionais da educação nos eventos previstos no calendário escolar. Após conhecer os princípios norteadores do PPP, evidenciamos a construção de um documento indispensável para a formação dos alunos e professores.